Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta. Que bom que você está aqui junto comigo. Hoje nós vamos fechar o capítulo 3 de Provérbios, falando sobre algumas coisas que desafiam a nossa noção normal de como as coisas funcionam, desafia o nosso senso de valores, que para tantas pessoas é tão comum. Mas para nós, como seguidores de Jesus, o nosso senso de valores é diferente. Tem que ser diferente, porque Deus valoriza coisas diferentes do que o mundo por aí valoriza. E hoje nós vamos ter um tratamento de choque aqui, com dois versículos que ajudam a gente a lembrar que Deus olha de forma diferente, pensa de forma diferente, julga de forma diferente e valoriza coisas diferentes do que a maioria das pessoas. Estamos em Provérbios capítulo 3, nós vamos olhar o versículo 32 e o versículo 34. Eu quero olhar contigo, aí nós vamos comentar e aprender um pouquinho mais juntos. Olha aqui comigo, versículo 32. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Olha que interessante, né? Ele está fazendo um contraste do perverso com o justo, do zombador, aquele que fala muito, fala dos outros, se gloria em si mesmo, e dos humildes. Ele faz alguns contrastes aqui, nos apontando para uma direção, a direção da justiça e da humildade. Ao contrário, né, do que muitos com certeza buscavam nessa época, e o ser humano pode ter passado muitos anos, mas o ser humano não mudou, continua buscando, né, alguns comportamentos que não são comportamentos que trazem a bênção de Deus. E o que eu quero que você note nesse texto é o seguinte: aqui a sabedoria ela está calibrando o nosso pensamento. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas se você já usou a bússola no seu celular, alguns celulares são equipados com uma bússola, né? Na hora de você abrir o aplicativo da bússola, ele vai pedir para você primeiro calibrar o seu celular. E tem um movimento que você tem que fazer com ele, né, para ele meio que se achar de acordo com o GPS, para que a bússola possa funcionar. Ele pode dizer, o norte é para lá, né? Mas ele precisa primeiro se achar, ele precisa, na verdade, alinhar com os GPS, né? GPS usa sempre 3 satélites no mínimo, então ele precisa se alinhar com no mínimo 3 satélites para poder dizer, eu sei onde eu estou e agora a direção, o norte é para lá, né? Aqui o autor está usando a sabedoria para dizer, gente, o norte é para lá. Tem muita gente achando que o norte é para outro lado. Tem muita gente construindo a sua vida em cima de princípios e valores que não refletem o princípio e o valor e nem a bênção de Deus. Então ele vai fazer alguns, ele não está só contrastando, ele está apontando um norte para nós aqui. Ele diz, cara, o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Então, por que ele está falando isso? Porque o perverso, a curto prazo, parece que ele se dá bem, né? É aquele cara, vamos pegar aí um exemplo fácil, né? Um ladrão que entra na sua casa, arromba a sua casa quando você está viajando e ele leva algumas coisas. A curto prazo, ele se deu bem, né? Talvez numa noite aí ele furtou o equivalente aí de R$ 1.000, vamos dizer. Pô, ganhou R$ 1.000 num dia. O cara se deu bem a curto prazo. Mas a longo prazo ele tem que dormir com esse barulho, ele pode ser pego a qualquer momento, né? Com certeza tem um vazio ali dentro que não está fazendo bem para ele, por isso que ele está correndo atrás disso. Então, essas coisas que parecem ser uma coisa boa a curto prazo, a longo prazo, queridos, não vale a pena. O Senhor detesta o perverso. Aquele que se dá bem, aquele que burla tudo, aquele que, sabe, passa lábia, fala de um jeito convincente e assim se aproveita de situações e de pessoas para se dar bem. Essa pessoa que está atrás de se dar bem, seja qual for o custo, a Bíblia diz, a sabedoria da Bíblia diz, cara, o Senhor odeia isso. Mas o justo, que às vezes não se dá tão bem,
a curto prazo. O justo é aquele que vai abrir mão de uma oportunidade maravilhosa de ficar rico da noite para o dia, de oportunidade de se dar bem, dando uma pervertida na lei aqui, dando uma entortada, dando uma, né, uma mentirazinha aqui, uma mentirazinha ali, mas está tudo certo no final. E ele diz, cara, o justo que não mente, que não distorce, que não se aproveita de situações, esse justo é amigo de Deus. Então talvez o justo não vá se dar bem tão rápido. Talvez vão ter algumas oportunidades que o justo vai ter que deixar passar. Porque as oportunidades comprometem o caráter do justo. Eu poderia pegar e poderia me dar bem, mas, cara, seria uma falta de caráter. Então não vou fazer. Mas em troca ele se torna amigo de Deus. Por quê? Porque Deus é o justo juiz. Deus é o justo. E quando nós agimos de forma justa, nós nos tornamos parecidos com Deus. Então, há uma reversão aqui que a gente precisa entender que é o seguinte. Ele está mudando a nossa mentalidade mundana de a gente pensar. Porque todos nós já pensamos em algum momento ou em outro que talvez fazer uma coisinha ali que não seja muito certa seja melhor, porque parece que todo mundo que faz se dá bem. E parece que quem é certinho não se dá bem, né? Ah, não adianta ser certinho, porque certinho não se dá bem. Quem se dá bem é o cara que dá aquela burlada, dá aquela enganada, dá aquela, né, retorcida para poder se dar bem lá na frente. Esse é o pensamento, eu diria, diabólico, né, que espalhou isso na nossa cultura. Nossa cultura replica essas falas. Replica essas falas. E essas falas vêm de nada mais, nada menos do que o pai da mentira. Porque o que a sabedoria bíblica nos ensina e reforça é: o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Então, queridos, é tempo da gente renovar a nossa mente, é tempo da gente mudar a nossa mentalidade, entender. Talvez eu vou abrir mão de algumas coisas a curto prazo que eu poderia me dar bem, mas eu não quero me dar bem, eu quero ser amigo de Deus. É diferente. Você pode se dar bem a curto prazo e se distanciar dos caminhos de Deus. Aí eu pergunto para você, isso é se dar bem? Você se dá bem a curto prazo, você ser beneficiado de alguma forma, mas perder o seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus, sua, né, a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Isso é se dar bem? Eu pergunto para você. E continua o nosso texto aqui no versículo 34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Olha que interessante. Ele zomba, Deus, né? Deus zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. O zombador é aquele que fala muito, fala de si mesmo, conta vantagem, como a gente diria, né? Daquilo que fez, daquilo que é, daquilo que consegue, daquilo que pode. É o zombador. Deus zomba do zombador, porque o zombador acha que ele é o cara, ele é o auge, ele descobriu o que ninguém mais descobriu, conseguiu o que ninguém consegue, é mais inteligente que todo mundo, ele pegou a chave, né? Ele é o cara. E Deus olha lá de cima e fala, cara, sério isso? Sério que você acha que você é tudo isso? O Criador do universo, que sustém o sopro de cada um de nós, né, na sua mão, fala, cara, sério? Você é tão cego que você acha que você é a última bolacha do pacotinho, né? De tão cego que você não percebe que não é bem assim e não percebe nem a dependência que tem de Deus. Deus zomba dos zombadores. Queridos, nós vivemos numa cultura, mais uma vez, que valoriza a ostentação. Seria uma outra forma da gente falar de zombar, né? A ostentação. Você ostentar, você mostrar que você é o cara, que você pode, o carro, a viagem e tal. Nada de errado em você ter carros e fazer viagens. Tenha carros, faça viagens, não tem problema nenhum. Mas essa ostentação, dizer, olha quem eu sou, olha o que eu posso, olha o que eu faço, olha o que eu tenho. Deus zomba disso. E, ao mesmo tempo, ele concede graça aos humildes. Você quer Deus concedendo graça para você ou você quer Deus zombando de você? Né? E
A cultura que a gente vive é uma cultura de ostentação. É uma cultura, né, que vive do fake, vive de mostrar uma realidade que muitas vezes não é bem a realidade. É uma cultura de ostentação. E quando a gente fala em você ser humilde, nossa, na nossa cultura, humilde é o cara que não tem educação. A gente fala que é humilde, né? Ah, esse cara é humilde. Humilde normalmente é o pobre e o cara que não estudou. Ah, é uma pessoa humilde. Gente, estamos falando de duas coisas totalmente diferentes aqui. Humildade não tem a ver com recurso financeiro e nem com nível de educação. Humildade é uma atitude do coração de reconhecer quem eu sou na fila do pão e de não esquecer que existe um acima de todos. O nome dele é Deus, abaixo dele estamos todos nós juntos. Humildade é você não pensar de si mesmo mais do que você deveria. Só que a humildade na nossa cultura ela foi associada com pobreza e falta de nível educacional, nível acadêmico. Então, ser humilde não é uma coisa boa, porque a pessoa humilde é aquela pessoa que mora, a gente fala, né, numa casa humilde. Casa não pode ser humilde, gente. A humildade é uma atitude, casas não têm atitude. Né? A gente fala isso, mas é uma forma errada de você pensar sobre humildade. Deus dá graça ao humilde. O humilde pode ser um cara com muito recurso e com muita educação, sem problema nenhum. Mas que mantém uma atitude de entender que ele é criatura e existe somente um Criador. Você pode ser extremamente humilde e estar em posições de autoridade, posições de alto escalão, e ser humilde, porque é uma atitude. Só que é uma atitude que na nossa cultura não é valorizada. Humildade a gente acha que é você virar capacho de todo mundo. Né? Humildade a gente acha que é você não falar por si mesmo, de você não demonstrar a sua capacidade, a sua influência. Cara, e a humildade não é nada disso. Você pode ser grandemente respeitado, inclusive eu diria, e tem até pesquisas científicas, né, sociais que comprovam isso, que quanto mais humilde, verdadeiramente humilde você é, mais respaldo e respeito você ganha na frente das pessoas, que percebem que você tem muito para somar, mas você consegue se manter, né, em equilíbrio com relação ao seu... Você consegue manter o seu orgulho em xeque. Então você, na verdade, ganha mais ainda quando você é humilde. Então, o que a sabedoria de Deus está fazendo aqui comigo e contigo? Está invertendo os nossos valores. A gente não está buscando conhecer a sabedoria de Deus? Então, cara, a sabedoria de Deus ela vai inverter. A sabedoria de Deus, a sabedoria do mundo são opostas. São opostas. Então, cara, o Senhor detesta o perverso que se dá bem rapidamente, mas ele, cara, é amigo do justo. Talvez vai demorar um pouquinho mais. O justo, ele prospera também, mas é devagar, é com disciplina, é com cuidado, é com, sabe, com fidelidade, é ali, cara, né? Mais devagar, mas o resultado é de prosperidade e de intimidade com Deus, que não tem preço. Deus zomba dos zombadores. Os zombadores hoje estão falando muito, amanhã você não sabe nem onde é que eles estão. Amanhã se deram mal. Amanhã ou depois, né, estão pedindo ajuda. Talvez você já experimentou pessoas que zombavam de você como cristão há pouco tempo atrás e hoje te procuram. Oh, olha, ora por mim lá. Quando você lembrar lá, ora por mim, viu? Quero visitar a tua igreja. Por quê? Porque deu ruim na vida deles. Quando tudo estava bom, eles não precisavam de ninguém, não precisavam de Deus, não precisavam de ninguém, eles sabiam tudo. Agora que o zombador sofreu a humilhação e percebeu que não é bem assim, ele fala, ó, quando você for lá na tua igreja, ora por mim, tá? Né? Por quê? Porque Deus zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Ei, é uma ótima ideia eu e você cultivarmos a humildade, hein? Se Deus concede graça aos humildes, que Deus nos ajude a sermos muito humildes, porque precisamos muito da graça de Deus. Então, é um convite à inversão de valores. E o livro de Provérbios vai fazer isso comigo e contigo. Vai virar a chave na nossa cabeça, para a gente poder compreender a sabedoria de Deus, ser desintoxicado da dita sabedoria do mundo, que não é sabedoria nenhuma, e a gente de fato abraçar e conhecer a sabedoria de Deus. Então, vamos pedir que Deus nos ajude a renovar nossa mente. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz, né? Que
nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus à medida que a nossa mente é renovada pela palavra. Então precisa haver uma renovação, uma transformação da minha mente e da sua. E eu creio que é isso que Deus vai fazer conosco esse ano. Então vamos abrir o nosso coração para isso e vamos orar pedindo que Deus nos ajude. Pai, nós colocamos diante do Senhor hoje as nossas vidas e reconhecemos que muitas vezes somos levados por valores que não refletem os valores bíblicos e nem da sabedoria de Deus. Nós vivemos uma cultura que valoriza muitas vezes o oposto, muitas vezes o oposto. E talvez de tanto ouvir e tanto sermos rodeados de pessoas que estão buscando essa sabedoria oposta, a gente acaba acreditando que é assim mesmo. Então, Pai, nos ajuda a desintoxicar a nossa mente dessa falsa sabedoria e nos ajuda, Deus, a receber a sabedoria de Deus conforme exposta aqui no livro de Provérbios. Abre a nossa mente, o nosso coração, nos faz dispostos, Deus, a ouvir e a entender aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Amanhã voltamos com o capítulo 4 de Provérbios. Até lá. Tchau, tchau.